Aí a fala do Rubens Paiva é isso, ele diz, tenha dito, por conta da Comissão da Verdade, tive elementos para escrever o livro Ainda Estou Aqui, e agora temos esse filme deslumbrante. A Dilma pagou um preço alto pelo necessário resgate da memória. É isso que você está falando, Rodrigo. Aí ele estava falando ali em cima de um outro post, tweet, né, do Leandro Yamin, que também é jornalista, sobre o filme Ainda Estou Aqui, uma única nota, Dilma Rousseff. Obrigado pela Comissão da Verdade, por tanta coragem e dignidade para mexer onde o Brasil nunca mexeu, porque de fato era considerado um vespeiro que ninguém queria colocar a mão. Né? O Jamil deve saber disso, né? Nos bastidores os militares falam, né, que assim, houve uma virada ali, depois que a Dilma instala a Comissão da Verdade, é que eles tomaram a decisão de vamos voltar a disputar o poder, o coração do Estado, né? E aí insuflam a candidatura do Jair Bolsonaro. E você tem a politização das tropas. Sim. De quartel, de tudo, é tanto que a candidatura do próprio Jair Bolsonaro é lançada na AMAN. Sim. Então você tem volta todo mundo, os milicos todos, a fazer política de uma maneira como fizeram na ditadura. Até com tweet na véspera de julgamento, quando o Supremo ia decidir se o Lula podia ou não ser candidato, o Vilas Boas, que era considerado um general, assim, um general dos novos tempos, fez um tweet. O Supremo não pode liberar o Lula para concorrer. Então eles já voltaram a fazer a intervenção que eles tinham feito ao longo de 20 anos na ditadura, né? Tudo isso depois da Comissão da Verdade, né? Então é interessante trazer realmente essa nota do Marcelo Rubens Paiva, que é o autor do livro que deu origem ao filme, Jamil. Olha, Rodrigo, eu fui um dos investigadores da comissão, né? A comissão teve, além dos integrantes, claro, aqueles nomes muito conhecidos, eu e vários outros éramos os pesquisadores, aqueles que iam atrás dos documentos, aqueles que iam atrás dos arquivos. Me coube um trabalho que eu, sinceramente, vi com muito interesse, que era ver os arquivos no exterior, ou seja, o que é que existia no exterior em relação ao Brasil. E no meu caso específico, foi buscar os arquivos que estavam na ONU, arquivos do Acnur, outras entidades internacionais. E ali ficava muito claro naqueles arquivos que foi uma operação do Estado brasileiro. Por que eu falo do Estado brasileiro? Porque naqueles documentos ficava muito evidente que o próprio Itamaraty também funcionou para apagar o que acontecia no Brasil naqueles anos. Ou seja, não era uma atitude de um general, de um torturador que passou a mão, né, que exagerou, etc. Não, era uma operação de Estado, de fato, construída deliberadamente para silenciar qualquer tipo de críticos. Então, a Comissão da Verdade teve esse papel importante. Eu obviamente não tenho todos os elementos aqui para dizer exatamente o que aconteceu, mas fica muito evidente que, de uma certa forma, ao reabrir aquele debate naquele momento, alguns militares, eu diria vários militares, pensaram até onde vai chegar isso? Né? Qual é o destino de tudo isso que está sendo investigado? Até que ponto essa investigação pode chegar num local que pode ser perigoso para nós, né? Então, claro, obviamente teve um impacto, sem dúvida, nessa transição, vamos dizer assim, desses últimos 10 anos conturbadas, golpes, etc, etc. Então, sim, é uma história, por isso que eu insisto, Chico, Gabi, Rodrigo, por isso que eu insisto, essa não é uma história do passado da política brasileira, essa é uma história contemporânea da nossa geração. E a gente tem a responsabilidade de dar uma resposta a tudo isso de uma vez por todas. E não insisto, não é revanche, é justiça. Existe uma enorme diferença entre revanche e justiça.